Agora é Libertadores. O Corinthians enfrenta o Peñarol na Neoquímica Arena, no jogo onde o Diniz promete aprontar nessa partida, já que pode ser a partida da classificação do Corinthians para a fase de mata-mata da competição. Então fica ligado. Mercado da bola. O Corinthians já se movimenta e já tem conversas, inclusive iniciais, com um jogador interessante, tá? E também mais um desejo do Timão para essa janela de transferência. Fica ligado aqui no vídeo que várias notícias aqui do mercado da bola do Corinthians para vocês. Memphis Depay, toda a novela envolvendo a renovação do Memphis Depay, mais declarações do presidente do Corinthians que tá dando o que falar e muito mais aqui nesse vídeo. Análises táticas, tudo que você precisa saber e toda a projeção desse jogo decisivo para o Corinthians. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, meu nome é Juliana Pires, eu falo de Corinthians todos os dias e esse canal aqui é para você. Então já se inscreve, seja membro para vídeos exclusivos, hype esse vídeo para a gente ficar sempre no topo. Agora, sem enrolação, gente. Vamos para o assunto do vídeo. Gente, é o seguinte, jogo de Libertadores. E a gente sabe que jogo de Libertadores é diferente. E o Diniz, ele chega no Corinthians de uma forma muito inteligente, porque ele pega um Corinthians que ainda iria estrear na Libertadores da América, e a gente sabe a pressão que é o Corinthians na Libertadores, e um Diniz que pega um Corinthians praticamente na zona de rebaixamento, e já com um clássico contra o Palmeiras, né? Aquele clássico que aconteceu na Neoquímica Arena. E o Diniz, ele chega no Corinthians de uma forma muito inteligente. Ele dá uma fechada na casinha, ele tranquiliza, ele faz jogos teoricamente tranquilos, não tranquilos por conta das expulsões, né? 2 expulsões contra o Palmeiras e 1 expulsão contra o Vasco, mas faz jogos seguros, sem muito daquele dinizismo, né? Aquele toque de bola na zaga. Então, ele chega no Corinthians para proteger o Corinthians de toda uma crise que o Corinthians estava enfrentando, principalmente no Campeonato Brasileiro. Correto? E é por isso que a gente pega o time do Corinthians em 6 jogos com o Fernando Diniz, o Corinthians simplesmente não toma gol. Mesmo com expulsões, mesmo jogando com o Palmeiras, né, que é o líder do campeonato, um clássico com 2 jogadores a menos, mesmo contra um Vasco de um Renato Gaúcho que vinha jogando bem. Então o Corinthians consegue manter a tranquilidade sem sequer sofrer um gol. E aí estreia também na Libertadores, 2 vitórias sem sofrer gols. E aí, gente, o Diniz, ele consegue deixar um ambiente mais tranquilo para o Corinthians, tá? Mas e cadê o dinizismo? E cadê o estilo de jogo do Diniz? Então ele foi muito inteligente ao entender o momento do Corinthians, que não era um momento de implementar um estilo de jogo totalmente diferente do que o Corinthians vinha acostumado, mas aos poucos você vai notando algumas jogadas com a cara do Diniz, né? E aqui eu vou explicar uma coisa para vocês. No contra o Vasco, o Corinthians teve uma jogada que deixou muito claro o porquê o Corinthians não toma gols, tá? Isso vai ser um assunto para outro vídeo que eu vou falar mais detalhadamente. Mas ele coloca o Vitinho sempre para proteger as laterais. Então ele sempre protege suas laterais, a profundidade, né? Com seus pontas, no caso o Vitinho. E aí ele consegue proteger a entrada da área com seus zagueiros e volantes. E ele monta um esquema muito interessante, que o Corinthians consegue se fechar, mas automaticamente ele não coloca o time todo na defesa e consegue, ao mesmo tempo, ser um time ofensivo, né? De contra-ataque, de jogadores que pisam na área, de um Rodrigo Garro mais solto no meio de campo, e é por isso que o Corinthians vem jogando muito bem na era Fernando Diniz. Juliano, o que é que você quer dizer com tudo isso que você está falando? No jogo contra o Peñarol na Libertadores, isso promete mudar um pouco. O Diniz já vem treinando uma nova formação, já tem um bom tempo, né, depois que ele chegou para o Corinthians. Qual seria a formação? A 4-3-3, com 3 atacantes, no caso o Jess Lingard, Yuri Alberto e o Caio César, né, fazendo a função ponta direito Caio César, o Lingard mais pela meia esquerda e o Yuri Alberto de falso 9. Então ele quer implementar muito essa formação para o Corinthians, no Corinthians e principalmente no jogo da Libertadores, porque ele quer um jogo onde o Corinthians se imponha dentro de sua casa e um jogo onde mostre mais a cara do Fernando Diniz. Inclusive, quando o Memphis Depay voltar, ele vai encaixar ainda melhor essa formação,
tá? Com o Memphis Depay no time. Então, contra o Peñarol, não estranhe se vocês começarem a ver um pouco do dinizismo, porque ele provavelmente, pelos treinos que ele tá fazendo, ele tá gostando muito do jogador Caio César, muito. Então, não é um jogador que ele vai manter no banco por muito tempo. Ele não vai manter o Caio César no banco por muito tempo. É um jogador que vem surpreendendo a comissão técnica do Diniz. Não digo surpreendendo, porque todo mundo sabe da capacidade técnica do Caio César. É um jogador que já tem uma certa experiência, por mais que tenha apenas aí 21 anos de idade. Né? Então, o Diniz ele não vai manter muito ele no banco de reservas. Então, já é uma formação que o Diniz vem testando para implementar no Corinthians. E tem tudo para ser nesse jogo contra o Peñarol. É um Peñarol que vem jogar na Neoquímica Arena 6 jogos sem vencer. Eu sei que esses times contra o Corinthians são os mais perigosos, eu torço pro Corinthians e eu tô ciente disso. Mas enfim, o Peñarol vem jogar na Neoquímica Arena, 6 jogos sem vencer, é um time que tá fragilizado, é um time que perdeu pro Platense em casa, ou seja, vai vir pra Neoquímica Arena e vai se expor. O Peñarol vai se expor. Então o Diniz, ele vem treinando o Corinthians para essa situação. Um time mais aberto, um time mais exposto para um Corinthians mais ofensivo. Então, nesse jogo contra o Peñarol, não estranhe se o Diniz entrar na 4-3-3 com 3 atacantes. Tá? Com o Rodrigo Garro, que vem numa sequência de jogos bem frenética, vamos dizer assim. O Rodrigo Garro, vocês sabem que o joelho dele compromete. Então, também o Zacarias Labiad vem pedindo passagem para esse esquema, que já é um jogador um pouco mais lento, um pouco mais que dita a partida, então se encaixa muito bem nessa tática na 4-3-3. Então não estranhem se vocês começarem a ver um Corinthians mais diferente. E a gente tá esperando isso, né? Um Corinthians realmente mais ofensivo. A gente não aguenta mais um Corinthians tão conservador assim. Então, contra o Peñarol, a gente pode sim ver um Corinthians mais pra frente, até porque também o adversário ele vem vai se expor, porque não adianta o empate para o Peñarol aqui na Neoquímica Arena. Agora, falando de pontas, 4-3-3, velocidade, o Corinthians já está se movimentando no mercado da bola. E a mais nova novidade, a mais nova do Corinthians é o atacante Gabriel Strefezza. É isso que se fala, Gabriel Strefezza. Enfim, ele é um ponta que é da base do Corinthians, fez a base inteira aqui no Corinthians. Atualmente ele tá jogando no futebol italiano, no Parma, fez ótimos jogos, tá? Bons jogos. E é um jogador que, pro nível do futebol brasileiro, é um jogador que sobra aqui no futebol brasileiro. Então ele foi oferecido ao Corinthians, ele tem empréstimo com o Parma até o dia 30 de junho. Então o Corinthians já está em conversas iniciais com o jogador, e pode pintar assim no Corinthians. E um breve resumo do que é o jogador. É um jogador rápido, é um jogador habilidoso, é um jogador do 1 contra 1, é um jogador que o Fernando Diniz é o estilo do Fernando Diniz. E com a lesão do Kaique, é um jogador que o Corinthians precisa ter no time. Porque o Vitinho é um jogador que, na teoria, tem essas características, mas não vem entregando aqui no Corinthians. Então, é um jogador que o Diniz quer, que o Diniz pede, tanto mais um ponta direita e também um ponta esquerda. Então é um jogador que vem já em negociações, em conversas iniciais, mas o Corinthians está de olho. Outro jogador que aí já é um sonho do Corinthians, aí já depende de algumas outras coisas, que é a vontade do jogador, é o Everton Cebolinha. Eu já falei aqui para vocês, não é sensacionalismo, não é conversa por like, por engajamento, nem visualização. É um desejo do Corinthians. O Everton Cebolinha ele não quer continuar no Flamengo, ele não quer ficar no Flamengo até ao final do ano, ele quer sair do Flamengo, tá? E aí o Flamengo, ele vai emprestar o Cebolinha, isso é um fato, e o Corinthians, ele tá na jogada, Então, só que o Corinthians ele não quer compensar o Flamengo por nenhum valor, com nenhum valor. Ele quer o empréstimo de jogador de graça e arcar com o salário do Cebolinha, que não é um salário alto, que não é um salário baixo, desculpa. E aí, o São Paulo também tá com interesse no Cebolinha, entra na disputa, e aí vai que, apesar que o São Paulo também não tem dinheiro, né? Mas aí vai da vontade do jogador.
vai prevalecer muito a vontade do jogador. É um desejo do Marcelo Paes, o Marcelo Paes já expôs isso para a imprensa, é uma vontade do Marcelo Paes trazer o Cebolinha também na metade do ano. Então aí vem essa questão, se vier o Cebolinha, o Gabriel Strefeza não vem. Caso o Cebolinha não dê certo, o Gabriel Strefeza é uma das opções. Tá? Então são dois jogadores que eu não vou comparar, o Cebolinha é muito melhor, mas são dois jogadores das mesmas características e que encaixaria bem nesse novo estilo do Corinthians e no estilo que o Fernando Diniz quer implementar aqui no Corinthians. Agora, sobre a novela renovação de Memphis Depay até a Copa do Mundo, esse assunto vai ser um dos mais comentados aqui na internet, porque tá muito claro que o presidente do Corinthians, que diretores do Corinthians não estão fazendo muito esforço para essa renovação do Memphis Depay. O próprio Memphis é que está se oferecendo, o próprio Memphis é que está querendo continuar no Corinthians, está se expondo para ficar no Corinthians, está reduzindo o seu salário para ficar no Corinthians e até mesmo fazendo até publi para a Natura. É isso que está acontecendo. Então é conselheiro dando entrevista, declarações dizendo que o Memphis é o problema do Corinthians, é o presidente falando que só renovamos com o Memphis se chegar parceiro, ou seja, desdenhando totalmente de um jogador que salva o Corinthians de uma Série B, que seria um prejuízo absurdo, e eu sempre vou falar isso aqui, vocês concordando, gente, ou não, isso faz parte do futebol, você concordar comigo ou não. Mas eu como influenciadora que falo de Corinthians, que vivo o Corinthians no meu dia a dia, eu jamais iria desdenhar de um jogador que fez tanto numa fase tão conturbada do Corinthians. Porque, na minha opinião, como eu já falei aqui, caro é Pedro Raul, é Vitinho, é Félix Torres, é Rojas. Para mim, esses jogadores que a gente deveria estar aqui descendo o cacete. Porque são jogadores que não agregaram em nada, em absolutamente nada, para a história do Corinthians. E não Memphis Depay, que por mais que seja realmente um jogador caro, um jogador que é muito caro manter o Memphis, e eu sei disso. Mas se o Corinthians quisesse fazer uma jogada de marketing, parceiros, o Memphis traz dinheiro para o Corinthians também. Ele não só é um custo alto para o Corinthians, ele também atrai dinheiro para o Corinthians. Então assim, gente, mas a gente sabe que no fundo, o que envolve a saída do Memphis Depay do Corinthians, no fundo, todos nós torcedores, a gente sabe o que envolve. Eu não posso falar aqui porque eu não tenho dinheiro para pagar processo, mas a gente sabe o que envolve toda essa polêmica envolvendo o Memphis Depay, né? Então, tudo indica que, assim, o Memphis quer ficar no Corinthians, mas ele que vai ter que fazer 80% das coisas para ele continuar por aqui. E aí eu não sei se ele vai ter toda essa paciência, essa devoção pelo Corinthians. O que é que vocês acham? E no mais é isso, gente. Corinthians busca a classificação na Libertadores. Corinthians também enfrenta o Mirassol no final de semana e busca subir ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro, se livra da zona de rebaixamento, mas é muito pouco, né, para esse elenco atual do Corinthians. É um elenco que vem mostrando, principalmente com o Fernando Diniz, uma evolução defensiva, e a gente vai ver agora uma evolução ofensiva também, um time que já ataca mais, um time que já chuta mais no gol, um time que não só fica só de toque do lado. Então é um Corinthians que com certeza vai subir muito mais na tabela do Campeonato Brasileiro. E se você quer saber de tudo, todos os detalhes, análises, táticas, notícias mais urgentes, você vai se inscrever aqui no meu canal se você assistiu o vídeo até o final e se esqueceu. Se inscreve aqui no canal, deixa like, comenta muito, engaja muito esse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é legal e recomendar para mais corintianos. E se você gosta dessas camisas aqui, tá tudo fixado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita as promoções, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu por ficar comigo até o final desse vídeo. Tamo junto. Até a próxima e vai, Corinthians!